da grade, da concertina e acabaram entrando. Odécio, você volta em instantes com informações policiais, a gente vai repercutir ainda mais esse caso, mas eu tenho na ponta da linha o secretário de governo do município, o Toninho Aboud, Antônio da Asa Aboud, secretário de governo, que tem, né, nessa pandemia, tomado a frente no que diz respeito à elaboração de decretos. Os decretos são técnicos, têm de ser ouvidas várias autoridades, vários segmentos, até a formulação de um decreto, né? Não é algo tão simples para que seja elaborado e colocado em prática, porque você tem sempre o risco de prejudicar alguém ou beneficiar alguém, ainda mais num momento tão controverso, tão turbulento como o que estamos vivendo. Secretário, bom dia, o senhor me ouve bem? Obrigado por nos atender aqui. Bom dia, Lincoln. Sim, estou ouvindo bem. Bom dia a você e bom dia a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Secretário, hoje, 30 de março, termina, né, aquela primeira parte, o primeiro anúncio da chamada fase emergencial do governo do estado de São Paulo. E o governador já se pronunciou pela prorrogação até 11 de abril dessa chamada fase emergencial. A prefeitura sinaliza em elaborar um novo decreto que seja diferente ao que está propondo o governo do estado, secretário? Bom, Lincoln, nós vamos sim elaborar um novo decreto. Nós tomamos algumas medidas um pouco diferentes, um pouco mais restritivas aqui no município. Elas estão sendo avaliadas. O que eu posso lhe garantir com certeza é que seguiremos o plano emergencial do estado de São Paulo. Então, até o dia 11, vão continuar proibidos os funcionamentos das atividades não essenciais. O horário das 20 às 5 horas continua sendo um horário de restrição de movimentação e funcionamento. Então, essas partes do decreto estadual continuam valendo. O que é diferente no município? Primeiro, nós fizemos uma restrição nas escolas particulares, que vale até o dia 5 próximo, 5 de abril, que seria segunda-feira próxima. Isso continua em vigor e a tendência é que, a partir do dia 5, as escolas sejam liberadas. Outra diferença que nós tivemos em Ribeirão Preto foi em relação ao fechamento dos estabelecimentos no domingo. Isso é o que nós estamos avaliando hoje com o Dr. Sandro e com os demais integrantes da saúde, a validade ou não dessa medida, se vamos continuar ou não, e vamos anunciar isso ao final da tarde. Então, se por acaso o Ribeirão for manter esse modelo de lockdown mais restritivo no domingo, que seria das 20 horas do sábado às 5 horas da segunda, nós anunciaremos isso hoje à tarde. Mas ainda nós estamos terminando de tirar opinião e ver os estudos, o que cada setor achou desta medida. O secretário, Ribeirão Preto apertou as medidas, né? Como o senhor disse, os últimos 2 domingos, praticamente tudo ficou fechado, inclusive supermercados. Foi o chamado toque de recolher, né? Desde as 8 horas da noite do sábado até as 5 horas da manhã de domingo. Isso pode mudar, essa avaliação que o senhor faz, isso pode mudar ou há uma tendência para continuar com esse toque de recolher aos domingos? Então, como eu lhe disse, nós estamos recolhendo as informações de cada um dos segmentos, inclusive da nossa vigilância sanitária. O que eu posso dizer, assim, que grande parte das opiniões que eu tenho recebido são no sentido de continuidade, mas, obviamente, isso é uma decisão que vai ser tomada conjuntamente com as demais áreas e com o aval do prefeito Nogueira, que é o que, ao escutar cada um de nós, toma a decisão final. Isso pode sim acontecer, mas eu não posso lhe afirmar que será assim, tá? Eu só posso dizer que é uma tendência. E também nesse decreto, só para complementar, nós devemos também tirar algumas dúvidas que surgiram durante esse período de restrição, né? Então, por exemplo, existe dúvida se dentro dos shoppings as atividades essenciais podem ou não funcionar. Então, devemos esclarecer que sim, porque apesar de estar dentro do shopping, uma farmácia tem o direito de funcionar. Então, nós temos que acertar esses detalhes
isso será feito na data de hoje. O secretário, medida mais permissiva, né, que seja diferente do plano emergencial do governo do estado, isso está descartado? Sim, por dois motivos, né, Lincoln? Primeiro, porque nós temos uma decisão judicial que colocou que enquanto houver este plano emergencial, nós não podemos tomar medidas menos restritivas. Então, nós não vamos enfrentar de novo a justiça quando ela já se pronunciou. E, em segundo, que apesar de nós termos entrado numa curva de estabilidade, ela se estabilizou num patamar altíssimo, né? Hoje nós estamos aí com 270 e alguma coisa de pessoas internadas nas UTIs, né? Então é um número que nunca teve antes em Ribeirão Preto. Aparentemente diminuiu o fluxo de pessoas que procuram as UPAs, né? Com sintomas mais leves, né? Isso significa que provavelmente os sintomas mais graves diminuam no futuro próximo, mas por enquanto a gente não tem essa certeza, né? O que eu posso lhe dizer é que é uma situação ainda de extrema emergência, né? Nós estamos com muitos problemas para atender todo esse enorme contingente de pessoas que precisam de tratamento intensivo. Então não é hora de brincar, né? Ah, sem dúvidas, né? Essa seria já a minha próxima pergunta, secretário, porque nós tivemos ontem o último boletim apontando 28 mortos, não foram nas últimas 24 horas, né? Foram nas últimas 72 horas, 28 mortos, nunca houve um boletim com um número de óbitos tão alto. Nós temos um índice de ocupação de 95%, pelo menos começamos o dia, eu contei aqui, 534 pessoas internadas hoje, né? A maior parte em UTIs, 274 em UTIs nesse momento. 90% de ocupação em enfermaria, são 259 pacientes em enfermaria e 274 em UTIs. Aí eu pergunto, secretário, nós tivemos aquele lockdown de 5 dias, né? Que foi do dia 17 até o dia 21, nesse primeiro domingo de fechamento total, o último foi no dia 28. O lockdown já começou a surtir efeito? A gente não vê a coisa melhorar, secretário, ou vocês estão esperando ainda que a coisa melhore nos próximos dias? Lincoln, é muito difícil esse tipo de avaliação, porque é aquele famoso se, né? Se eu não tivesse feito ou se eu tivesse feito a mais. Esse se, ele é muito difícil de você quantificar. O que eu posso dizer é o seguinte, se não tivéssemos feito nada, melhor não estaria. Isso eu tenho absoluta certeza. Então, no mínimo, nós conseguimos estabilizar uma tendência que tinha uma aceleração muito maior de pessoas procurando o atendimento por causa do Covid. Eu tenho, assim, acompanhado os dados, como faz toda a imprensa e todas as pessoas. O meu sentimento é que, volto a dizer, estabilizou num patamar altíssimo, que nós não temos condições de manter por muito tempo. Mas eu não vejo mais aquela aceleração que nós tivemos nos primeiros dias do mês de março, que ela foi, se você se lembrar bem, ela foi de uma crescente fantástica. Nós saímos de 170 e poucos pacientes em UTI para mais de 200, assim, muito rapidamente, e agora atingindo, como você mesmo fala, 274. Então, é uma aceleração que tinha que diminuir. Tá? Então, diminuindo a aceleração, agora nós temos que diminuir a velocidade, ou seja, fazer com que essas pessoas internadas possam ser bem tratadas, na medida do possível, possam se recuperar e menos pessoas cheguem para o lugar delas. Essa a nossa tentativa. O lockdown, qualquer que seja a parada, ela sempre vai ser benéfica em algum momento. Então, vamos imaginar, se eu trabalho 7 dias na semana de forma contínua, movimento total, todos os dias, eu tenho muitas pessoas se encontrando a cada dia. Ao tirar 1 ou 2 dias dessa semana, ou ao tirar algumas horas de trabalho, eu estou diminuindo o percentual de pessoas que se encontram e provavelmente diminuindo a transmissão do vírus. Isso é o que a gente espera. Obviamente, nem sempre a ciência é exata nessa história desse vírus, que ele é muito inconstante. Mas a nossa expectativa é que o lockdown pelo menos segurou o crescimento, a aceleração,
e que, a partir de agora, depois de 10, 12 dias, 14 dias do seu acontecimento, ele comece a trazer um pouco mais de resultados para nós. É a nossa tentativa, Lincoln. Nós temos 9 dias, né, de pós-lockdown. Ainda não. O senhor acha que tem que esperar mais um pouco, pelo menos de 14 a 15 dias, para começar a perceber algum efeito? A tendência é essa, né? O ciclo da doença, ele mais ou menos se comporta como esse número que você falou. Ele leva no mínimo 7 dias entre o início e a apresentação dos primeiros sintomas e, na sequência, depois entre 7 e 14 dias, né? Aí ele começa a progredir e levar as pessoas à procura do hospital, né? Então, aquelas pessoas que se contaminaram há 14 dias atrás são aquelas que estão chegando hoje na porta dos hospitais. É a média. Volto a dizer, né? Esse vírus realmente é muito difícil de você fazer as previsões exatas, né? Vamos nos baseando no que a gente recebe de informação da Secretaria da Saúde, da Visa, de quem está na linha de frente. E a partir dessas informações a gente procura tomar a decisão mais racional, né, Lincoln? Infelizmente é uma balança muito difícil de ser equilibrada. De um lado você tem, como eu estava escutando um pouco aí enquanto esperava, situações como dessa pessoa que está com seu salão fechado, foi assaltada, foi roubada. E do outro lado a gente tem a situação dos hospitais, a situação das emergências. Então nós temos que balancear essas duas situações, nenhuma das duas é agradável, mas infelizmente é a realidade que nós temos e como gestores públicos temos que enfrentá-la, né? O secretário, a gente tem aqui Araraquara, né, nossa vizinha, que fez um lockdown de 15 dias. Aqui em Ribeirão Preto foram 5 dias. Por que essa diferença? Qual que é a base para tomada de decisão? Por que aqui 5? Araraquara, né? A gente toma, por exemplo, a nossa vizinha mais próxima, mas outras cidades promoveram aí lockdowns com mais tempo, 10, 15 dias. Por que aqui em Ribeirão 5 dias, secretário? Bom, a decisão desse lockdown nessa intensidade, nesse tamanho, levou em conta, primeiro, a estrutura que Ribeirão Preto tem, né? Como nós, naquele momento, estávamos nos preparando para trazer mais leitos, e foi o que aconteceu, né? Se você se lembra, no começo do mês nós estávamos com 200 leitos, hoje nós estamos com 280 e qualquer coisa. Então, o que a gente precisava era de um respiro para fazer o que fizemos, né? Tanto o Hospital das Clínicas, quanto os hospitais particulares, quanto a nossa Santa Lídia. Com isso, a gente teve esse fôlego para aumentar o número de leitos suficiente para, pelo menos, nos mantermos abaixo dos 95%, que é o que a gente tem lutado desesperadamente para manter. Então, foi considerado que esse número era o ideal entre o prejuízo que você leva no fechamento do supermercado, no fechamento do varejão, no fechamento das atividades essenciais, da própria indústria, né? Devemos lembrar que o lockdown tirou o ônibus de circulação e tirou a possibilidade de muitas pessoas irem trabalhar na indústria. Então, tudo isso é um impacto muito grande na economia. Nós também temos que ter essa visão, né? Então, a decisão foi qual seria o menor impacto que a gente poderia dar. As pessoas falam, por que vocês colocaram de um dia para o outro? Primeiro porque nós não queríamos atravessar o final de semana. Então, a gente queria quarta, quinta, sexta, que tem 3 dias úteis, e depois 2 dias de finais de semana. Então, tudo foi tomado, todas as decisões foram tomadas com alguma razão. Sim. E a razão dos 5 dias é, como eu te disse, foi o equilíbrio entre um lado e outro, economia e saúde. O senhor falou dos ônibus, secretário. Nós temos uma medida, uma decisão, né, judicial em nível estadual de que os ônibus, né, que transportam as pessoas aí entre os municípios, né, intermunicipais, eles não podem viajar lotados. Nós temos muita gente, né, que viaja aqui da região metropolitana para Ribeirão Preto e vice-versa, né? Ônibus, temos, por exemplo, para Pradópolis são 12 linhas, Guariba 16 linhas de ônibus, né, transportando trabalhadores e trabalhadoras que chegam a Ribeirão Preto, que é a maior cidade aqui da região metropolitana. Mas em Ribeirão Preto, essa medida na prática não acontece. Há um contrassenso a como adequar essa situação do transporte público, secretário?
Essa é a pior equação que a gente tem, não em Ribeirão Preto, mas no Brasil e no mundo, Lincoln. Realmente você tem a parada do transporte público, ela traz uma injustiça muito grande, né? Quem tem condições de se movimentar com meios próprios, que tem carro, que tem moto, fica com muito mais vantagem do que aquela pessoa que não pode, não tem essa condição financeira e precisa do transporte público. Então, a medida restritiva no transporte público, ela tem que ser muito bem pensada. Ribeirão Preto hoje é uma cidade espraiada. Ela tem distâncias enormes entre alguns bairros e o centro ou entre bairros. A gente sabe que nós temos uma linha urbana de mais de 25 quilômetros, né? É longe a distância entre várias partes da cidade. E se você tomar uma medida muito restritiva, não existe frota, não existe pessoas suficientes para dar o serviço. Fique ao máximo esses horários em que possa haver aglomeração. Se você fizer uma pesquisa, e a gente tem feito através das catracas da Transerp, você vai ver que 90% das vezes os ônibus trafegam com menor quantidade até do que pessoas sentadas. Sabe, se a capacidade de sentada do ônibus é 30, 35, 40 lugares, você vai ver na maior parte do dia que sobra no horário de baixa, no horário de pico. Mas isso tem um limite. E o limite é o limite de pessoas, é o limite de motoristas, é o limite de carros. Se nós fôssemos obrigados, como tem essa medida, a transportar as pessoas sentadas, inúmeras pessoas ficariam sem ônibus durante o horário de pico. Então, é uma medida difícil de ser tomada, é uma equação muito difícil de fechar. O que a gente procura fazer é minimizar essa situação. E, obviamente, pedir para as pessoas que puderem, que tiverem condições. Hoje, atenção para o novo decreto, o secretário já adianta que não haverá medida mais permissiva do que aquilo que o Plano São Paulo exige em sua fase emergencial. O que se avalia é uma possível alteração no toque de recolher aos domingos. E o que já está praticamente definido é que no dia 5 de abril a educação volta, as escolas reabrem as portas. Isso está praticamente... Aceitem este ou aquele modelo. O que se diz pode funcionar. O funcionamento ou não fica condicionado à decisão da escola, né, a decisão da direção da escola, quando ela é particular, e a decisão de governo, quando ela é estadual e municipal, e a decisão da comunidade escolar. Qual que é a melhor forma, sempre levando em conta que o percentual de alunos máximos, mesmo sendo atividade essencial, não deve exceder os 35% dos alunos matriculados. Então, todo esse desenho, então, a gente tem que procurar trabalhar ele sempre de forma negociada. Em todas as situações, a negociação é a melhor saída. Secretário, para a gente finalizar, o governador ele veio a público e pediu para que os prefeitos não fechassem supermercados. Até estamos mostrando aqui as filas, né, naquela terça-feira, dia 16 de março, que a prefeitura anunciou a restrição, o lockdown, e provocou uma corrida aos supermercados. Foi um erro fechar supermercado? A prefeitura pretende repensar isso em não fechar mais supermercados, mesmo quando forem necessárias medidas mais restritivas, como foi o lockdown, secretário? Eu volto a dizer, Lincoln, todas as nossas atitudes elas foram tomadas por algum motivo. A rapidez com que a gente fez o fechamento da outra vez se deveu à necessidade e aos dias que faltavam para o final de semana. Obviamente, qualquer que fosse o dia que você fechasse, o dia anterior provocaria algum tipo de aumento no fluxo de supermercado. Isso é natural, as pessoas têm receio de ficar sem os produtos básicos, e essa corrida é muito difícil de ser evitada. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente conseguiu na sequência, nos 5 dias que nós tivemos o fechamento em Ribeirão, foi muito fácil de ser visto por toda a população, da forma como você andava pelas ruas de Ribeirão e viu a diminuição realmente na mobilidade que nós tivemos nesses dias. Foi muito grande.
em razão do que o governador disse, que deve ou não fechar supermercado, nós concordamos. É uma medida extrema, deve ser tomada só em situações extremas. Nós não vamos fazer esse tipo de medida se não tivermos realmente pressionados. Agora, nada impede que a população se previna ou se prepare, por exemplo, para esses dias que nós fechamos os supermercados aos domingos. Eu não via grandes dificuldades do pessoal fazer o atendimento ao invés de 7 dias, em 6 dias. Então, fechar ou não os supermercados num período longo realmente é mais complicado. Mas eu não vejo uma dificuldade muito grande em fazer, como a gente fez esses últimos 2 domingos, um fechamento mais restrito na cidade como um todo. Tá ok. Secretário, obrigado por sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Bom dia e bom trabalho. Igualmente, Lincoln. Obrigado a você, obrigado ao seu